O bolsonarismo ligou o sinal de alerta com novas provas incriminadoras contra Bolsonaro. A CNN Brasil divulgou mais áudios de integrantes do governo Bolsonaro tentando organizar um golpe de Estado. A gente sabe que esse golpe de Estado não iria sair, mas essas provas reforçam a tese principal do Ministério Público que vai prender o Bolsonaro. E esses áudios também mostram que mais integrantes do governo Bolsonaro faziam parte dessa organização de ataque às instituições republicanas e é exatamente por isso que Bolsonaro vai ser condenado. As investigações sobre os atos antidemocráticos agora começam a se aproximar do Walter Braga Neto, que foi o vice do Bolsonaro na chapa em 2022. O Bolsonaro deve estar assim desesperado e eu quero que você coloque nos comentários. Você acha que o Bolsonaro ele vai ser preso pelo conjunto da obra? Mais bolsonaristas têm que ficar desesperados? O Bolsonaro tá batendo dentadura? Deixa o seu like se você quer que o Bolsonaro seja preso, coloque Bolsonaro preso já e se inscreva no canal. Esses áudios que foram divulgados pela CNN são novos áudios envolvendo mais pessoas nessa trama dita golpista, que na verdade é a comprovação de que existia uma organização de ataque às instituições republicanas. Os áudios divulgados pela CNN Brasil foram encontrados no celular do ex-major Ailton Barros, que foi aquele major que conversou com o coronel Mauro Cid falando para eles darem um golpe de Estado. Já fiz comentários sobre esses áudios, link aqui no card. Agora, esses áudios foram enviados pelo Ailton Barros ao Elcio Franco. E esse nome aí, Coronel Elcio Franco, não é esquisito, né? Porque sim, ele era o número 2 do Ministério da Saúde na época que rolou a CPI da pandemia. Sim, o Elcio Franco já é aí. Tem aí, ele é um velho conhecido da justiça. E eles estavam comentando, o Elcio Franco e também o Ailton Barros, de pressionar o comandante do exército e colocar batalhões nas ruas para darem golpes de Estado. A gente sabe que isso não iria acontecer, claro que não se dá um golpe de Estado, mas reforça a prova da tese dos investigadores da existência dessa organização criminosa, porque o Elcio Franco, além de ser o número 2 do Ministério da Saúde, também foi assessor do Ciro Nogueira na época que ele era ministro da Casa Civil. Também era próximo do general Walter Braga Neto, pessoal. Ou seja, tá tudo em casa. Até mesmo os bolsonaristas mais conservadores, mais próximos do Bolsonaro, viram como graves esses áudios. E é claro, porque eles estão ali conspirando a atacar a República. Os dois, que eram integrantes do governo Bolsonaro. Tudo bem que o Ailton Barros era um auxiliar, um aliado, mas o Elcio Franco tinha cargo na República. Ele passou pelo Ministério da Saúde, ele passou pelo Ministério da Casa Civil e estava programando um ataque às instituições e isso é gravíssimo. Até os bolsonaristas acharam isso grave. Para vocês verem como a situação ficou. E agora, claro que o Ministério Público vai ficar de olho no Elcio Franco. Quem trouxe a informação que os bolsonaristas viram esses áudios como sendo graves foi a Juliana Dalpiva, colunista do UOL. E ela falou, agora o Elcio Franco passa a ser um alvo das investigações do Ministério Público, né, dos atos antidemocráticos, e coloca o Walter Braga Neto, que foi o vice da chapa do Bolsonaro, dentro ou muito próximo da investigação. O Walter Braga Neto, até esse momento, ele estava ileso, pessoal. Nem denunciado no TSE, ele foi para ser caçado igual o Bolsonaro. Mas agora as investigações se aproximam de Bolsonaro. E é por isso que o Bolsonaro vai ser preso. Bolsonaro não vai ser preso pela tentativa de dar um golpe de Estado, mas sim pela existência de uma organização dentro do Palácio Planalto que tinha como objetivo atacar as instituições republicanas. E agora você começa a ver a dimensão dessa organização. Porque você tem, possivelmente, o ministro, o vice-presidente candidato da chapa do Bolsonaro, que é o Braga Neto. Você tem o Elcio Franco, número 2 de vários ministérios, o Mauro Cid, o ajudante de ordens do Bolsonaro, gabinete do ódio com o Carluxo, empresários financiando toda essa estrutura, deputados que também atacavam as instituições republicanas e o próprio presidente que vai ser considerado o chefe da organização. Se todos os outros crimes do Bolsonaro são frágeis para levá-lo à prisão, o conjunto dessa obra mostra a existência dessa organização de ataque às instituições e é exatamente por isso que o Bolsonaro vai ser preso. Porque todos os que estavam próximos ao Bolsonaro, o entorno do Bolsonaro, fazia parte dessa organização. E é por isso que não adianta o Mauro Cid ficar em silêncio. Porque ele já falou para os apoiadores do Bolsonaro que ele vai ficar em silêncio, que ele não vai delatar e não vai entregar ninguém. Mas o Bolsonaro vai ser preso a despeito de
toda a fidelidade, de todo o silêncio do Mauro Cid. Porque se a organização de ataque às instituições for comprovada, Cid pode ficar em silêncio o quanto que ele quiser, porque Bolsonaro vai ser considerado o chefe dessa organização, porque ele incentivava os ataques, ele participava, ele atacava o Alexandre de Moraes, ele atacava o TSE, ele atacava o STF, ele atacava as outras instituições republicanas. Então ele era o chefe, ele que coordenava tudo isso, era ele que criava o clima organizacional para terem essas conversas. E aí entra a minuta golpista, nós não sabemos quem fez, mas foi alguém no ministério, alguém no entorno do Bolsonaro, que incentivado por esse clima organizacional de atacar as instituições republicanas, as atacou. Então mesmo Mauro Cid em silêncio, sem delatar, esse silêncio é irrelevante para a defesa do Bolsonaro, porque a principal tese vai levar o Bolsonaro para a prisão. Tanto é que é uma coisa natural. Olha só, o Cid já está preso, o Ailton Barros já está preso. Outros integrantes da operação para falsificação do DataSUS, do ConectSUS, foram presos. O Anderson Torres está preso. O Carluxo vai ser preso. Mas ele não vai ser preso pelo caso, né, de fazer parte do gabinete do ódio. Vai ser preso pelas rachadinhas. E também tem outra dentro, né? Nós temos aí as milícias virtuais, que fazem parte dessa organização de ataque às instituições. Então todos eles começam a cair. Agora nós vamos ter o Elcio Franco. Vai ser preso. Nós também temos o Walter Braga Neto. Então todo o entorno do Bolsonaro começa a cair. O bolsonarismo ele está sucumbindo, o bolsonarismo ele está derretendo. Então naturalmente o Bolsonaro será preso. É inevitável o Bolsonaro escapar. Pelo seguinte, mesmo que, como nós falamos, né, ele jogue a culpa nos seus aliados. Ele vai jogar a culpa no Anderson Torres, ele vai jogar a culpa no Cid, e todos eles matem no peito, a quantidade de pessoas, de integrantes nessa organização é tão grande que fica muito difícil todos eles se sacrificarem pelo Bolsonaro. Muito, mas muito difícil o Bolsonaro ele ter essa sorte. E todos os integrantes do governo Bolsonaro ou o entorno do Bolsonaro são potenciais investigados. Por isso que está muito difícil eles escaparem e também eles ligaram o sinal de alerta. Todo o bolsonarismo ligou o sinal de alerta depois desses áudios que foram divulgados do Elcio Franco com o Ailton Barros. Por quê? Porque o celular do Mauro Cid, pessoal, diferentemente do Bolsonaro, que trocava de tempos em tempos, o celular do Mauro Cid era o mesmo desde o início do governo. E ele fazia muita questão de falar isso para todos. E ele falava isso por dois motivos. Primeiro, para mostrar segurança e fidelidade ao Bolsonaro. E o segundo, para ameaçar. Ou seja, eu tenho todas as conversas gravadas desde o início do governo Bolsonaro. E pelo fato dele ser uma espécie de filtro entre aqueles que iriam conversar ou não com o Bolsonaro, ele tem ali provas ou citações, propostas bem decorosas, trocas de favores de políticos, de figuras do poder e até mesmo empresários. O que pode sair desse celular do Mauro Cid? Até o momento nada foi revelado. Mas e os áudios do Ailton? Aqueles foram áudios do Ailton. A parte do Mauro Cid não foi revelada. Tanto que o áudio do Elcio Franco, ele foi pro Ailton Barros. Então nós temos muitas informações que podem sair aí do celular do Mauro Cid. Mas ele apagou tudo. Basta pegar pela nuvem. Tanto que a operação da Polícia Federal sobre a falsificação dos dados do ConectSUS foi feita graças a arquivos recuperados da nuvem do Mauro Cid. Então perceba que tá caminhando, a situação tá difícil para os bolsonaristas e eu vejo que também toda essa situação nebulosa para eles pode melar a comissão que vai investigar esses atos antidemocráticos no Congresso. Por quê? Mauro Cid é alvo, Anderson Torres é alvo, Elcio Franco é alvo, Ailton Barros é alvo, todos eles são alvos. Então fica muito difícil você querer sustentar qualquer tipo de narrativa ou argumentação contra o governo. Porque os envolvidos são os bolsonaristas. O que tem nesse celular do Mauro Cid? E aí o que pode acabar acontecendo? Uma solicitação dos congressistas para a Polícia Federal para obterem as conversas do Mauro Cid. Com quem que ele conversou? Ele conversou com esse empresário, vamos convocar. E com esse aqui, vamos convocar. E como a comissão ela vai ter maioria governista, porque isso já foi definido pelo Arthur Lira e também pelo Rodrigo Pacheco, a comissão vai convocar quem ela quiser e vai barrar quem ela quiser. Os bolsonaristas
não vão dormir por algumas boas semanas.